Olá, para quem não me conhece, eu sou Cristiane Sais Pedro Marins, educadora há 33 anos, pedagoga, neuropsicopedagoga, educadora parental e neuroafetiva. Hoje eu venho compartilhar um pouquinho com vocês sobre o tema parentalidade afetiva e efetiva. Sabemos que ninguém nasce ensinado e, por vezes, a intuição não chega naquela hora que a gente mais precisa. Ser pai e mãe nos dias atuais está sendo muito difícil. Eu não pretendo aqui dar receitas, até porque não existem, mas sim compartilhar com vocês informações e apoio para ajudar todos os pais a construírem com seus filhos um desenvolvimento saudável, pleno, afetivo e efetivo no momento mais importante da vida deles, a primeira infância. Mas o que é essa parentalidade, né, que todo mundo tem discutido? O conceito parentalidade vem sendo utilizado para descrever o conjunto de atividades desempenhadas pelos adultos de referência da criança, ao seu papel de assegurar a sua sobrevivência e o seu desenvolvimento pleno. Os adultos de referência de uma criança são aqueles que convivem com ela no dia a dia e estabelecem os vínculos afetivos mais próximos durante os seus primeiros meses e anos de vida. São responsáveis por cuidar, estimular, educar, amar, impor limites, fortalecer a autonomia e preparar a criança para os desafios e oportunidades da vida, presente e adulta. Como você tem olhado para a sua criança? Você tem conseguido olhar para as suas necessidades cognitivas, emocionais e físicas? Você tem conseguido olhar para sua criança de forma integral ou você tem mais julgado? Pensa que, como eu disse lá no começo, não nascemos pronto. Precisamos ser ensinados. E o papel da parentalidade afetiva e efetiva é exatamente esse: ensinar as crianças de uma forma saudável e respeitosa. Muitas vezes a gente não consegue, e não porque a gente não quer, porque a gente não tem ferramentas, né, para lidar com os comportamentos que as crianças apresentam. Então, o não, ele aparece em primeiro lugar. A forma de olhar para aquele comportamento, ela se apresenta muito mais no negativo do que no positivo. A escuta dentro da parentalidade afetiva e efetiva é uma das ferramentas mais importantes. Escutar e olhar o seu filho para entender o que está acontecendo com ele. E quando a gente fala dessa parentalidade afetiva e efetiva, não cabe só aos pais, né? Como eu comentei, as pessoas que estão no entorno dela. Quem são as pessoas que estão no entorno do seu filho? Avós, cuidadores, escola. Hoje nós precisamos de uma rede de apoio dentro dessa parentalidade. A gente precisa se ajudar, estender as mãos para entender o que se passa com aquela criança, para que às vezes ela tenha um comportamento mais agressivo, um comportamento mais isolado, um comportamento mais inquieto. Para isso, a gente precisa se conhecer. O autoconhecimento é muito importante dentro do desenvolvimento da parentalidade. Muitas vezes replicamos o comportamento e as atitudes que os nossos pais sabiam para lidar com a gente, só que numa outra época, que não cabe para as crianças de hoje. Então, às vezes exigimos aquilo que a criança não dá conta. O respeito precisa ser permanente, a escuta efetiva, a conexão afetiva. Mas como você está educando o seu filho? Que tipo de pai e mãe você está sendo para ele? Para a gente saber disso, a gente vai discutir um pouquinho sobre os estilos
parentais. Estilos de pais. Todo estilo de pais, pai e mãe exige um estilo de disciplina. Existe uma comunicação. Existe um tipo de carinho, de apoio, de encorajamento e uma expectativa. Quando nós pensamos numa família que tem uma característica de parentalidade autoritária, logo se passa na nossa cabeça. Não, não pode, pronto. Como a criança entende isso? Esses pais tendem a ser muito exigentes, rigorosos, inflexíveis. Têm um estilo de disciplina muito rígido, fazendo uso de castigos. A comunicação é essencialmente unilateral, ou seja, de pai para filho. As regras não são normalmente explicadas. Expectativas elevadas com flexibilidades reduzidas. E aqueles pais que são permissivos? Claro que pode, faça como você quiser. São pais tolerantes, mais uma espécie de amigo do que pais. O estilo da disciplina é permissivo, com poucas ou nenhuma regras. A comunicação, muito rasa, sem orientação. Pais carinhosos, sempre prontos a apoiar e encorajar os filhos, mas com expectativas muito baixas ou não definidas. Será que a criança, dentro dessa parentalidade, consegue entender o que é limite? Pais negligentes, faz como desejar, faça do seu jeito. Pais distantes e alheios, não se envolvem na educação dos filhos. Muita liberdade, muita pouca comunicação, pouco carinho, pouco apoio, nada de encorajamento, expectativa baixa ou não definida. Pais autoritativos ou democráticos. Vamos conversar, filho, sobre o que está acontecendo? Pais extremamente ativos, envolvidos, solidários, justos, estabelecem regras claras e explicam aos filhos razões para as mesmas. Comunicação boa e adaptada ao nível de entendimento e compreensão da criança. Pais carinhosos que apoiam e encorajam os filhos. Expectativas elevadas e claras, eventualmente com sugestões aos filhos. Pais que conseguem se conectar. Filhos que conseguem enxergar o amor. Quando a gente fala dessa parentalidade afetiva e efetiva, precisamos pensar como gostaríamos de ser lembrado pelos nossos filhos no futuro, né? Precisamos lembrar que cada um desses estilos parentais influencia a forma como a criança irá ser em adulta. Contudo, ainda há outros fatores que influenciam o desenvolvimento e o resultado da criança para o futuro. Vou conversar com vocês no próximo episódio. E no próximo episódio, a gente vai falar um pouquinho sobre esse temperamento, sobre o temperamento que seu filho apresenta. Será que ele tem tais comportamentos porque ele é uma criança só sem limite? Será que ele é uma criança mais reservada porque ele é tímida? A gente precisa conhecer o nosso temperamento para conhecer o temperamento da nossa criança e para a gente poder ensinar essa criança a se conhecer. Se hoje você tem dificuldade em se conhecer, é porque lá atrás a ciência não apresentava para a gente o estudo das emoções. E hoje, o quanto mais cedo a gente dialogar com a criança sobre o que ela sente, por que ela está agindo daquela forma, o que traz de consequência para ela e para o outro, com certeza a gente vai formar uma criança mais feliz, uma criança mais encorajada, uma criança mais respeitosa. Mas não vai depender só dela. A criança não aprende sozinha, como eu disse. A criança precisa dessa rede de apoio para poder entender o comportamento que ela tem
e o que esse comportamento traz para ela como consequência, positiva ou negativa. Até o próximo encontro. Um abraço grande para todos vocês.